Amém, amém. Eu considero o conjunto dos salmos uma parte muito especial da Bíblia Sagrada. Os salmos são formados por poemas, na sua grande parte são músicas, são letras de canções dirigidas a Deus. É o ser humano, diante de experiências que ele tem na vida, escrevendo poemas, escrevendo músicas dedicadas a Deus. E o que tem de especial nisso? É que Deus recebe esses poemas, recebe essas canções e permite que tenhamos acesso a isso. Permite que tenhamos acesso a algo que foi feito e dirigido para Ele. Deus decidiu abrir e expor publicamente poemas, orações, canções dirigidas a Ele. E ao mesmo tempo Ele nos transmite ensinamentos sagrados e eternos de uma forma extremamente sublime. Então, assim, eu sou apaixonado pelo conjunto dos salmos, sempre tem uma mensagem encantadora para a gente aprender, e o Salmo 131 é um caso desses. Deus nos fala nesse salmo de uma forma muito especial sobre algo que todo ser humano, independente do local onde viva nesse planeta, todo ser humano anseia por isso, que é a paz de espírito, que é ter sossego na alma. Todo ser humano, independente de ter fé, de não ter fé, independente da raça, do local geográfico onde vive aqui, anseia, deseja por isso. O Salmo 131 nos dá acesso à vida interior de alguém que encontrou sossego para a alma, alguém que conseguiu acalmar a sua alma, viver tranquilo e sossegado. Lamentavelmente, desde o momento em que o ser humano se perdeu no Éden, perdeu o estado de deleite com o seu Criador, a gente passou a viver absolutamente agitado, perturbado com algumas coisas que invadiram o nosso coração, que não faziam parte do projeto inicial, mas entraram na vida da gente quando o ser humano decidiu andar distante do seu Criador. Mas através desse pequeno salmo de apenas 3 versos, Deus nos mostra e nos convida a uma vida equilibrada com Ele. Num mundo onde tudo é over, tudo é radical, tudo é distorcido, tudo é além do limite, o Salmo 131 nos convida ao sossego, à paz de espírito, a aquietar a nossa alma diante do nosso Senhor. Vamos ler? Fico falando sobre o Salmo e você está ansioso para ler. Vamos ler o Salmo 131. Verso 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. Queridos, para nossa surpresa, o escritor desse salmo afirma estar calmo. Ele declara isso no verso 2, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Ele não está tenso, ele não está agitado, ele não está preocupado, ele não está com medo, não foi consumido pela pressão externa das coisas que tem que fazer, de uma agenda lotada. A ansiedade não dominou, ele está literalmente em paz. Ele se acalmou, ele se tranquilizou. E aí, assim que eu li esse salmo, já me instalou uma crise. Eu e você, nesse momento, compartilhamos dessa experiência. Eu e você, nesse momento, a gente está vivendo com uma alma sossegada, a gente está vivendo em paz, tranquilo. Em que situações você fica preocupado? Em que situações você fica irritado, perde suas forças? Quais são as circunstâncias que roubam a nossa alegria, a nossa paz, o nosso equilíbrio? O que acontece na vida da gente, no nosso dia a dia, que tem feito a gente ficar irritado e muitas vezes entristecer pessoas que estão perto da gente, pessoas que a gente ama, que ama a gente? O Salmo 131 trata sobre essas questões e nos apresenta o caminho da cura. Aleluia! Só que antes da gente mergulhar no Salmo, quem escreveu esse Salmo? Quem é o autor? A gente está falando de Davi. Davi escreveu esses versos há aproximadamente 3.000 anos.
e basta um exame rápido sobre a vida de Davi. Se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai descobrir que quando Davi escreveu esse salmo, ele não se encontrava no momento confortável da vida dele. Davi não estava cercado de boas notícias, não estava tudo dando certo para a vida de Davi, muito pelo contrário. Boa parte da vida adulta de Davi foi enfrentando circunstâncias radicalmente contrárias, adversas. Davi escreveu boa parte desses poemas inserido em situações extremamente desconfortáveis, vivendo dias que a gente de fora, se olhar para a vida de Davi, vai falar: está tudo dando errado para a vida desse cidadão. E aí ele escreve esse salmo. Então, como que esse homem, igual a cada um de nós, conseguiu acalmar os barulhos internos da sua alma? Como que ele conseguiu acalmar aquilo que perturba a alma de todo ser humano? Davi não utilizou a bebida alcoólica para ficar doidão, Davi não utilizou cigarrinho de maconha para ficar legal, nem nenhuma outra substância química, como fuga terapêutica para acalmar a alma, não foi. Você lê a Bíblia, você vai descobrir isso. Mas o sossego alcançado no seu coração também não foi resultado de pensamento positivo, não foi um passe de mágica, não foi resultado de livros de autoajuda, de terapias, de sessões de análise, de forma alguma. A tranquilidade da sua alma foi consequência de alguém que intencionalmente decidiu se relacionar e de forma saudável com o seu Criador, com Deus. Muita gente mantém uma relação adoecida com Deus. Davi decidiu, independente das circunstâncias, ter uma relação saudável com Deus. A primeira palavra que vem nesse salmo revela isso para a gente, que Davi mantinha uma relação saudável de total submissão à soberania de Deus. Qual é a primeira palavra que ele escreve no salmo? Senhor. Só com essa palavra Davi nos ensina que ele não se entendia mais como gerente da sua vida. Davi descobriu que existia alguém que era soberano, que controlava tudo, inclusive a sua vida. E ele chama o seu Criador de Senhor. Quando você estuda a vida desse homem, fica claro que para Davi, Deus era o seu Senhor, era o seu pastor, seu cuidador, seu amigo. Para Davi, Deus não era uma entidade religiosa onde ele só tinha contato durante 90 minutos no final do domingo. Davi tinha contato com o seu Senhor todos os momentos da sua vida. Na verdade, a sua vida não permitia ser vivida se não fosse em contato com o seu Senhor. Então, nesse primeiro verso, que Davi está dizendo para o seu amigo, que é Deus, Senhor, eu não confio mais em mim mesmo, eu não sou mais presunçoso de acreditar na força dos meus braços, não sou superior a ninguém. A gente pode afirmar que o primeiro ensinamento do Salmo 131 é que quem tem Deus como seu Senhor, descobre com facilidade, descobre com clareza quais são as coisas que perturbam a alma, quais são as coisas que fazem ruídos na alma. Então, o primeiro ensinamento, a primeira lição do Salmo 131 é que quem tem Deus como seu Senhor, identifica facilmente os ruídos da alma. Quem tem Deus como seu Senhor, conhece, descobre, tem acesso rápido àquilo que está perturbando a sua alma. Quem não tem Deus como Senhor, às vezes tem que percorrer circuitos, ir a vários profissionais para descobrir o que está fazendo, o que está agitando a alma. Davi passou a se relacionar de forma saudável com Deus e descobriu com facilidade o que estava fazendo mal, o que estava fazendo barulho na sua alma. Veja no verso 1: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Ter Deus como seu Senhor ajudou a Davi a identificar aquilo que fazia barulho, ruído, perturbação na sua alma, e ele lista isso: um coração orgulhoso, um olhar soberbo, desejos altivos, alucinantes. Senhor, não tem mais parte com essas coisas não. Davi se esvaziou, se livrou das coisas que só fazem mal para a gente: orgulho, soberba e correr atrás do vento.
O orgulho perturba tanto a gente que muitos se imaginam seres independentes e autônomos. O orgulho agita tanto a nossa mente, deixa a gente tão desorientado que muitos seres humanos acham que são independentes, que não precisam de ninguém. Alguns se sentem tão grandes que até afirmam que Deus não existe. O olhar soberbo nos embriaga de uma tal maneira que muitos pensam serem maiores que os outros nesse planeta. Eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Eu sou o meu próprio Deus. E muitos tomam aversão a Deus porque olham pessoas que se dizem crentes, tão arrogantes e tão soberbas, que falam, se andar com Deus deixa um ser humano assim, eu não quero andar com Deus. Existem crentes tão arrogantes e tão soberbos que se sentem mais espirituais que os outros, mais salvos que os outros, mais perfeitos que os outros. São tão bons, tão maravilhosos, que Jesus foi abençoado de ter me escolhido. Isso tudo é vaidade e aflição de espírito, é uma alma agitada, uma alma debaixo de pressão, de barulho, isso faz mal. E assim vamos nos tornando obstinados, marrentos, altivos, rotineiramente julgamos e desprezamos o outro, justamente porque o outro não é assim tão perfeito e maravilhoso como a gente. O orgulho sempre encontra alguém para desprezar. Mas Davi entendeu que o orgulho e a soberba são barulhos, são coisas que fazem mal para a alma, que agitam a alma. Desejos grandiosos, altivos, coisas que ninguém consegue alcançar. Davi falou, esquece isso. Repare que no final do verso 1, ele revela uma atitude que faz muita diferença. Olha no finalzinho do verso 1. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. Ele decidiu, uma atitude particular, eu não vou me envolver com coisa grande. Amado, Davi reconheceu que ele não gerencia nada, ele não tem controle de nada. Como é que eu não tenho controle sobre as coisas simples, como que eu vou me envolver com coisas gigantescas, complexas? Eu não consigo controlar o ar que eu respiro. Como é que eu vou ter surtos de controle de coisas grandiosas? Mesmo as coisas mais simples e corriqueiras pelas quais nós lutamos no nosso dia a dia, o pão nosso de cada dia, como é que a gente não tem controle sobre isso? Como que a gente vai ter controle sobre situações mais complexas? Que controle nós temos sobre a nossa saúde? Que controle nós temos sobre o dia de amanhã? Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Do conseguir o pão de cada dia, até as habilidades profissionais, tudo isso são dons graciosos de Deus para a vida da gente, e são presentes dos quais a gente sequer somos merecedores. Aí Davi falou, Senhor, estou abençoado pelo Senhor, eu não quero, decidi, não vou ficar correndo atrás do vento. Davi mostra que entendeu que o Senhor é Senhor de tudo, é o gerente de tudo, é quem controla tudo. Davi passou a fazer exatamente o que Jesus ensinou para os seus discípulos em Mateus 6,33, um versículo tão mencionado aqui nesse púlpito. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o que vai acontecer? Todas as coisas nos serão acrescentadas. As coisas simples, as coisas complexas, as coisas passageiras, as coisas eternas, todas as coisas nos serão acrescentadas, se a gente priorizar o nosso Senhor. Como que eu e você temos vivido esse imperativo de Jesus para os seus discípulos? O que tem sido prioridade na nossa existência? Temos corrido atrás do quê? Temos priorizado o quê no nosso dia a dia? Qual foi a resposta que nós demos para a pergunta que o pastor Henrique nos fez no domingo passado? Como seria a igreja se todos agissem como você? Davi respondeu isso, meus irmãos. Meu irmão, relacione-se com Deus tendo como o seu Senhor, o seu cuidador, o seu pastor, o gerente de tudo. E descubra quais são as coisas que estão roubando a paz e o sossego da sua alma. Segundo o ensinamento do Salmo 131, quem tem Deus como seu Senhor, de fato vive em paz.
Não tem outro mecanismo. Se Deus, se o Criador é o seu Senhor, se você está desfrutando de um relacionamento saudável, de submissão, de pastoreio, de cuidado com Deus, você vai viver em paz. Independente das circunstâncias, independente das notícias, independente do que aparece na televisão, independente do que não aparece na sua conta corrente, você vai viver em paz. É uma consequência natural, a paz, a novidade de vida. Porque relacionar-se com Deus, tendo como Senhor, tranquiliza a nossa alma. Versículo 2: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Por que Davi usa a imagem de uma criança recém-amamentada? Porque depois que ele identifica o que faz barulho, depois que ele descobre o que está fazendo agitação na alma dele, e ele passa a se relacionar com Deus como sendo seu Senhor, isso gera plenitude na vida de Davi. E o que é plenitude? É não sentir mais falta de nada. Isso lhe proporciona equilíbrio, paz de espírito, contentamento. A minha alma fica contente, em paz. Deus é o meu Senhor, eu vivo com Ele, isso me basta. O que Paulo escreve? A graça do Senhor me basta. O seu cuidado me traz paz, eu não sinto mais falta de nada. Minha alma está tranquila. Agora eu vivo como se fosse um bebê assim que é amamentado, em total estado de plenitude e sossego. Hoje aqui na igreja encontramos várias mães que sabem exatamente o que Davi estava dizendo, né? Várias mães com bebês de colo, bebês sendo amamentados. Antes de ser amamentado, o bebê, mesmo no colo da mãe, ele fica agitado, ele resmunga, ele fica inquieto, ele chora, ele fica se remexendo. Mas depois que é amamentado, depois que a mãe manifesta cuidado, depois que a mãe deixa ele saciado, o colo passa a ser tudo. Ele entra num soninho profundo que pode estar rolando louvor aqui altão, maior pressão no bumbo, né, no contrabaixo, e o bebê está ainda com aquele sorriso. Agora está relax. Por quê? Minha alma está sossegada, eu estou pleno, estou satisfeito, estou contente. O que Davi escreveu nesse verso é: o Senhor, agora a minha alma está num estado de satisfação, de plenitude, que eu estou sossegado, eu estou calmo, eu estou em paz. Agora o Senhor é o meu abrigo e o meu descanso. Agora o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Assim como Jesus deu ordem para uma tempestade cessar, Davi também falou para as suas tempestades: paz, sossegai. O Senhor é o meu pastor, eu estou no colo dele. Acabou, não tem mais barulho, não tem mais tempestade. Davi desligou as máquinas que faziam barulho na sua alma. Mas diante dessa experiência maravilhosa de Davi, me vem outra pergunta, outra crise, outra questão. Na prática, como que um coração altivo, como que um coração naturalmente arrogante se torna humilde? Como que um leopardo, já viu um leopardo, tipo uma onça? Como que um leopardo consegue mudar aquelas pintas? Como que um ser naturalmente orgulhoso, arrogante, egoísta, faminto de coisas grandiosas, chega ao ponto de reconhecer e assumir que existe outro Senhor? E é justamente no verso 3 que Davi responde a essa pergunta, não apenas nos apontando mais uma lição, mas agora a terceira lição é a nossa primeira aplicação prática. Davi, nesse terceiro verso, ele está falando para mim e para você. No verso 1, no verso 2, Davi está falando para Deus. No verso 3, Davi está falando para mim e para você. Verso 3: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O único jeito de vencer a nós mesmos é depositando tudo o que nós somos nas mãos do nosso Senhor. O único caminho de cura para os ruídos, para os barulhos que perturbam a nossa alma, é a gente assumir que a nossa única esperança é o Senhor. Esse é o terceiro ensinamento desse salmo, que é a nossa primeira aplicação prática.
Ponha a sua esperança no Senhor. Davi está falando isso para mim e para você. O último verso desse salmo é uma ordem, é um imperativo, é uma aplicação prática que oferece a razão de tudo que está acontecendo na vida dele, dessa paz que transformou o relacionamento dele com o seu Criador. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, de agora e para todo sempre. Só uma coisa é forte o suficiente para fazer vencer uma vida submersa na tempestade. É a gente depositar tudo que nós somos, tudo que nós temos nas mãos do nosso Criador. Essa é a razão da paz que sossegou a alma de Davi. Querido, nenhuma ideologia humana, nenhuma ideologia, nenhum sistema educacional, nenhuma corrente, força política, bélica, nada cura o nosso DNA. Nada transforma a raiz de quem nós somos. Quem não tem Jesus como seu Senhor, jamais terá uma alma tranquila. Repare que Davi nos chama pelo nome, ó Israel. Por quê? Originariamente Israel se referia a uma família de nômades. Mais tarde serviu para identificar uma nação. Agora, na nova aliança de Deus com os homens, depois da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, Israel se estende a toda tribo, língua, nação, povo, comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo é Israel do Senhor. Eu e você somos chamados a colocar a nossa esperança, a nossa vida nas mãos do Senhor. A igreja oceânica é o Israel do Senhor. É chamada para colocar a sua esperança no Senhor. Não nas circunstâncias, não nas promessas de homens, não nos sistemas construídos por homens, mas no Senhor. E Davi faz questão de frisar, ó, é agora e para todo o sempre. Não é uma experiência pontual que Davi está convidando a gente a ter com o nosso Senhor. Não, é uma experiência hoje e para todo o sempre. Ele está nos exortando que essa decisão, que essa atitude não pode ser algo momentâneo, uma experiência pontual, de forma alguma, mas uma experiência permanente. Igreja Oceânica, diariamente põe a sua esperança no Senhor Jesus. Um relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar onde o nosso orgulho está escondido. Onde a máquina que faz barulho está escondida. Um relacionamento diário com o Espírito Santo vai revelar para a gente quais são as vontades e desejos que não estão conectados com a vontade de Deus. Quando a gente pede ajuda ao Espírito Santo, ele nos auxilia nesse autoexame. E vai revelar para a gente o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. C.S. Lewis, esse escritor inglês, muito citado aqui por nós, autor das Crônicas de Nárnia, ele afirmava que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. O orgulho, ele fica abraçando todos os outros pecados. Então, qual a minha sugestão? Descobre onde que essa galinha está escondida, hein, meu irmão? E se livra dela. Tudo que causa desassossego na nossa alma, tudo que dificulta nosso relacionamento com Jesus e com o nosso próximo, precisa ser eliminado, porque pode ter certeza que é a raiz de orgulho que está alimentando essas coisas que não têm parte com o Senhor. A mesma graça que atuou sobre a vida de Davi também vai atuar sobre a vida de todo aquele que se esvaziar por amor a Cristo, amém? Tenha certeza disso, meu irmão. Não é pela força do nosso braço, é por graça, favor não merecido. Ande com Jesus, viva o seu dia a dia com Jesus, e o seu Espírito Santo é que vai te fortalecer, que vai te capacitar, que vai te levar a viver em novidade de vida, contente, satisfeito, sossegado, em paz. Segunda aplicação, viva com a mente do Salmo 131. Viva, pense biblicamente, viva com a mente do Salmo 131. Quando a gente coloca a nossa esperança no lugar certo, a gente fica do tamanho certo. Nada de orgulho, nada de desprezar o próximo, nada de correr atrás do vento. A nossa alma fica admirada, extasiada com Cristo. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? A gente fica encantado no estado de deslumbre e de contentamento com Jesus Cristo.
Então memorize o Salmo 131, decore o Salmo 131, grave essas palavras, se possível fale em voz alta, para a sua alma ouvir. Para a sua alma ouvir, está lá no ônibus, pendurado lá naquele, começa a falar, Senhor. Aí os vizinhos vão ouvir também, o que é isso? É um mantra? É um negócio muito melhor que mantra. Aí você já começa a falar. Fala, olha no espelho e repete isso. O Salmo 131 é o modelo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare bem, o Salmo 131 expressa a experiência plena da vida de Jesus. Pense nisso. O escolhido do Pai que abriu mão da sua posição, assumiu uma postura de humildade, assumiu uma postura de servo, obediente, se esvaziou, se humilhou, se livrou de todo orgulho, de toda soberba, nunca teve contato com essas coisas. O Filho bendito de Deus nunca se contaminou com orgulho ou com a soberba. Então, meu irmão, sempre que aparecerem ruídos, barulhos que começarem a agitar o seu coração, o nosso coração, ore ao Senhor em voz alta. Fale isso para a sua alma ouvir. Senhor, o meu coração não é mais orgulhoso, os meus olhos não são mais arrogantes, não corro mais atrás de coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, Senhor, acalmei e tranquilizei a minha alma. No Senhor, eu sou como uma criança recém-amamentada. Jesus, minha alma está assim porque coloquei toda a minha esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Jesus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela paz que só o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, pelo seu Espírito Santo que nos conduz sempre para mais perto do Senhor. Só o Senhor sossega a nossa alma e nos livra dos ruídos, dos medos, das preocupações que nos perturbam, Senhor. Incendeia, Senhor, os nossos corações, queima tudo que não tem parte com o Teu reino e ajuda-nos a Te buscarmos em primeiro lugar, em nossa vida, em nossa existência, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas confusões, Senhor, e continua derramando a Sua graça sobre a Tua igreja, Pai. Fala com aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Acalme a tempestade no coração deles também, Senhor. Que todos saiam daqui Te chamando de Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.